Como é bom estar contigo mais essa noite. Que a graça e a paz de Cristo estejam contigo e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero humildemente, de todo o coração, louvar a Deus pela sua vida, pela sua confiança, pela alegria que você concede a mim e a esta igreja de adentrarmos não somente na intimidade da sua vida, mas também de sua casa. Tenho certeza que Deus tem algo precioso para a sua vida nesta noite. Por isso eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 41, a partir do verso 1, diz assim: Cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz ao pó, com o arco os dispersa como palha. Eles perseguem e avançam com segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Pergunta o Senhor. Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que ele não trombe. Triste, né? Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei e disse: você é o meu servo, eu o escolhi e jamais rejeitarei você. Por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Às vezes a gente passa por momentos delicados na vida, e quando nós olhamos muito para as circunstâncias, nós geralmente afastamos os nossos olhos espirituais de Deus. E daí a gente sofre, muitas vezes sofremos sem necessidade alguma. E Deus aqui está fazendo o povo de Israel se lembrar de alguns dos benefícios de Deus. O poder da Babilônia havia sido reduzido, já não era mais o primeiro grande império do mundo. A Síria agora estava dominando o mundo, e Deus usou Ciro, rei da Síria, da Pérsia, para que pudesse editar um decreto autorizando que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Havia acabado o cativeiro babilônico. As promessas de Deus iriam se cumprir na vida do seu povo. Eles voltariam para casa. E Deus fez isso, repito,
por meio de um pagão, Ciro, o rei da Pérsia. Deus pode derramar o seu poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus cumprirá certamente com os seus propósitos, inevitavelmente. Portanto, que você sujeite a sua vida e a sua casa debaixo dos propósitos do Senhor. Deixe o Senhor tomar conta da sua vida. Deixe o Senhor invadir a sua casa, confiando que nele está verdadeiramente tudo aquilo que você precisa para viver bem. Os propósitos do Senhor são eternos, são perfeitos e são justos. Confie no Senhor, adore esse Deus, glorifique o nome do Senhor, exalte ao Senhor conosco aí da sua casa ou de qualquer outro lugar que você esteja neste momento. Abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus haja sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Estou outra mão.
querido, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, pela alegria que o Senhor nos concede de prestarmos culto ao Senhor, Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, o culto que ofertamos a Ti, a nossa adoração, Pai. E neste momento, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, pedimos humildemente que o Senhor abra os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento por meio de Sua palavra, Pai. Abençoe as pessoas que nos acompanham em suas residências ou em qualquer outro local neste momento. Que a presença do Teu Santo Espírito seja algo muito forte, seja real, seja vivo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Quero convidar você, se está na sua casa, com a sua Bíblia, você poderá abri-la. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 6. Diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Pai querido, fale conosco nesse momento que a Sua palavra foi lida, para que possamos, de uma forma muito clara e objetiva, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Em nome de Jesus, amém.
Quero pensar com você neste momento sobre um pouquinho do momento que estamos vivendo, a questão do isolamento social. Por isso eu coloco como título da nossa mensagem: isolamento social sim, mas ociosidade jamais. Nós, como igreja do Senhor Jesus, somos chamados por Ele para fazermos a diferença em todo o tempo e em qualquer lugar, independente de circunstâncias. Como igreja do Senhor Jesus, somos chamados por Ele a frutificar, porque a árvore que não produz frutos, Ele corta e lança fora. Nós, como igreja, portanto, temos que fazer a diferença, inclusive e principalmente em momentos como este que nós estamos vivenciando, de crise, e que muitas pessoas estão passando por um sofrimento, por uma dor intensa e muitas vezes terrível. Paulo escreveu essa carta aproximadamente no ano 51. Possivelmente a primeira carta escrita por Paulo foi 1 Tessalonicenses. A tradição da igreja diz assim, e a maioria dos estudiosos, um grupo pequeno vai defender que Gálatas teria sido a primeira carta, possivelmente no ano 49, mas a maior parte dos estudiosos, inclusive da tradição da igreja, defendem que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o seu primeiro escrito. Aproximadamente, repito, no ano 50, essa segunda carta ele escreveu 6 ou até um ano depois da primeira. Portanto, nós podemos datar aí aproximadamente no ano 51. Portanto, é o escrito de Paulo mais antigo que existe há mais tempo. A igreja em Tessalônica, ela está começando a sua caminhada com Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que Paulo, ele ficou ali naquela cidade, ministrando a palavra de Deus na sinagoga dos judeus por 3 sábados. E após esse período, um alvoroço ficou ali naquela cidade. Paulo e seus companheiros começaram a receber perseguição, começaram a receber ameaças. A vida do apóstolo Paulo ficou em perigo e ele precisou então fugir da cidade em Tessalônica. Inclusive, um judeu convertido por Cristo Jesus, que havia hospedado a Paulo, de nome Jason, eles invadiram aquele povo furioso, enfurecido, invadiram a casa deste homem, procurando desesperadamente a Paulo e ao seu companheiro Silas, para que pudessem pegá-los. Então Paulo, quando soube deste alvoroço, ele foge de Tessalônica e ele vai até a região de Bereia. Mas foram 3 sábados que ele ministrou a palavra de Deus ali na sinagoga dos judeus. Era uma estratégia bastante comum na vida de Paulo. Quando ele ia para uma região diferente, inicialmente ele investia na vida dos judeus, que já tinham um conhecimento mínimo acerca das escrituras sagradas, para que a partir daí ele pudesse também alcançar aos gentios. Portanto, foi um tempo curtíssimo, somente 3 sábados, mas o suficiente para que nascesse uma igreja por meio da vida do apóstolo Paulo e do seu ministério. E quando nós lemos o versículo de número 4 do mesmo capítulo que nós lemos, Paulo, ele diz assim: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. É uma igreja nova que está começando a sua caminhada cristã e está começando muito bem, a tal ponto do apóstolo Paulo elogiar a conduta daquela igreja.
Mas quando chegamos no versículo 6 que nós lemos, ele vai fazer uma observação aqui importante. Já no finalzinho do versículo, ele vai dizer: se afastem de todo irmão que vive de forma ociosa. O tema aqui dessas cartas principal está relacionado à volta de Cristo Jesus. E por isso Paulo está encorajando a igreja a permanecer com a fé firme no Senhor Jesus, independente das circunstâncias, das tribulações, porque Jesus Cristo voltaria como um ladrão de noite, sem aviso, e pegaria desprevenido aqueles que estão vivendo longe de Cristo Jesus. E nós, como igreja do Senhor Jesus, não seremos surpreendidos no dia da volta de Jesus, porque certamente nós estamos nos preparando dia a dia para esse momento tão precioso na vida da igreja do Senhor Jesus. Portanto, Paulo ele vai tratar destas questões, mas o problema é que uma parte pequena, uma minoria da igreja tem compreendido mal essas orientações do apóstolo Paulo. Por que eles estavam vivendo ociosos? Se Jesus Cristo vai voltar, então de que adianta nós ficarmos aqui trabalhando, correndo atrás de tantas coisas para vivermos bem, para construirmos, se a volta de Jesus é breve? Então as pessoas estavam largando o trabalho, estavam deixando os seus afazeres de lado e simplesmente aguardando de forma ociosa a volta de Cristo Jesus. Imagine se todo mundo agisse assim. O patrão chegasse em casa para a patroa e falasse: ó, pedi a conta hoje, não trabalho mais. A mulher assustada: por que você fez isso? O que aconteceu? Jesus está voltando, eu vou pescar, vou jogar futebol, vou fazer as coisas que eu gosto. Eu não sei se essas coisas vão ter lá no céu, vou fazer aqui hoje, vou aproveitar aqui hoje. Chega nas crianças: olha, cancela a matrícula na escola, Jesus está voltando, vamos curtir a vida, vamos aproveitar. Imagina a criançada no smartphone: puxa, vamos jogar, não sei se lá no céu vai ter jogo, vai ter videogame, vai ter internet, vamos aproveitar. As pessoas, uma parte pequena da igreja, estavam tendo uma conduta assim: se Cristo Jesus vai voltar, por que vamos trabalhar? Eles entendiam que a volta de Jesus seria para aquele tempo, para aquela geração. E por isso Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele adverte aquela igreja sobre o perigo do fermento. O fermento mau, diz ele, que leveda toda a massa. Quando surge, queridos, algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo na vida da igreja, no corpo de Cristo, isso deve ser combatido imediatamente. Essas são as orientações bíblicas e as orientações também do apóstolo Paulo. Então ele sabe do risco que aquelas pessoas que estão vivendo ociosamente em decorrência da vinda iminente de Cristo Jesus pudesse trazer de prejuízo à saúde da igreja. Então Paulo orienta, adverte, exorte, trate-os com amor, porém não deixem isso passar despercebido. Quando chegamos no versículo 7, Paulo ele vai destacar: seguir o nosso exemplo. Queridos, nós vivemos um tempo em que o mundo está carente de espelho. O mundo está carente de autoridade. O mundo está carente de pessoas que inspiram, de pessoas que de fato façam a diferença. Como eu fico triste muitas vezes quando eu me deparo, inclusive, com pessoas cristãs que colocam
confiança em pessoas ou colocam confiança em governos, pessoas que às vezes até brigam por causa disso e muitas vezes depois se decepcionam. Triste fim de pessoas que não compreendem de fato que a nossa confiança e esperança só podem estar depositadas em Cristo Jesus. E por isso Paulo, ele diz: siga o nosso exemplo como um bom soldado de Cristo Jesus. E que exemplo é esse que Paulo está se referindo? Se a gente olhar o capítulo 4 da sua primeira carta, ele já havia passado ali algumas orientações importantes, que agora são repetidas na segunda carta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Então ele já havia ensinado oralmente e com o seu exemplo, com a sua vida, a igreja quando ele esteve pessoalmente. Versículo 12: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É justamente aqui deste exemplo que Paulo então está se referindo quando ele diz que nós devemos segui-lo. Amados, quando eu me refiro à crise de autoridade, a crise de autoridade é em várias instituições, inclusive na instituição da família. A família passa por uma crise de autoridade. A família está clamando por socorro. E o apóstolo Paulo, então, quando ele esteve presente ali na cidade de Tessalônica, ele deu um exemplo. Queridos, a nossa vida, o nosso exemplo precisa chegar na frente das nossas palavras. Nós vemos isso muito claro na vida do apóstolo Paulo, e a gente vê isso muito claro também nos ensinos de Jesus. Primeiro ele ensinava com a própria vida e depois ele proferia as palavras. Por isso que as pessoas tinham dificuldade para entender muitas vezes aquilo que Jesus ensinava, porque primeiro ele mostrava com a sua própria vida, e é importante que nós entendamos isso. E daí a gente chega então no versículo 9 do texto que nós lemos, e ele vai dizer: não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado entre vocês. Então Paulo está explicando aqui o porquê que ele trabalhava, o porquê que ele era construtor de tendas, o porquê que ele fazia jornada dupla, trabalhando de dia e também de noite. Ele não queria ser pesado à igreja de Cristo Jesus. Naturalmente era uma igreja nova, era uma igreja que estava começando a sua caminhada com Cristo Jesus. Eles não tinham também suporte financeiro para ajudar na vida do apóstolo Paulo. E Paulo, com muita sabedoria e discernimento vindo dos céus, ele compreende isso. Ele sabia que não poderia ser pesado, até mesmo porque o seu ministério era de plantação de igreja. Então ele fala: direito eu tenho, mas eu não quero ser pesado a ninguém. Por isso, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, tem uma orientação de Paulo ali bastante importante, quando ele diz que os presbíteros são dignos de honra. Os presbíteros ali são, ou eram, os pastores ali da igreja primitiva, aqueles que lideravam o rebanho de Deus. O apóstolo Paulo diz: eles são dignos de honra, e ele vai além. Ele diz que aqueles que se dedicam ao ensino e à pregação da palavra de Deus são dignos de honra dupla. Essa honra
implica, inclusive, na área financeira daqueles que lideram o rebanho de Deus. Fique tranquilo aí, a tesouraria da igreja, eu não estou pedindo aumento não, tá? Só passando uma orientação clara aqui acerca da compreensão da ética cristã, acerca do cuidado que a igreja tem que ter para com aqueles que lideram o rebanho de Cristo Jesus. E Paulo tinha essa consciência, mas ainda assim ele diz: eu não quero ser pesado para a vida da igreja, porque eu reconheço as suas limitações, que é uma igreja nova que está começando a sua caminhada cristã. Mas é importante fazer essa observação aqui, porque vivemos tempo que realmente o mundo está carente de uma boa liderança, de homens e de mulheres, muitas vezes de Deus. E nessa semana, acompanhando um bate-papo entre dois dos grandes pastores do meio evangélico hoje no Brasil, um começou sua fala justamente louvando a Deus pela vida do outro pastor companheiro, dizendo que tem ouvido palavras fantásticas acerca de ovelhas que têm sido abençoadas através do ministério deste pastor. Dois pastores extremamente honrados e usados por Deus no nosso Brasil. E um deles começou justamente esta fala, glorificando a Deus e honrando aquela vida pelo trabalho que ele tem desempenhado aqui no Brasil com bastante humildade. Como é bonito quando a gente vê isso. Homens, mulheres de Deus que têm inspirado muitas pessoas. E o trabalho dessas vidas que tem sido reconhecido também por aqueles que têm sido abençoados. E quando nós chegamos no versículo de número 10, Paulo ele vai utilizar uma palavra importante ali. Ele vai dizer: nós lhes ordenamos. Na primeira carta, quando Paulo orientou a igreja em Tessalônica sobre alguns ajustes que precisavam ser feitos, inclusive o combate à ociosidade de alguns irmãos, era mais do que uma orientação, era uma ordem, era um imperativo. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele repete novamente, ele faz a igreja se lembrar desta ordem que ele havia dado quando esteve presente ali naquela cidade. E daí nós chegamos então no versículo de número 11, quando ele repete novamente o que ele disse já no versículo de número 6: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Tem um ditado popular aí que diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Queridos, o apóstolo Paulo ele vê o trabalho como uma bênção. Por mais que a queda do homem dificultou o seu trabalho, porque a palavra de Deus diz que com a queda a maldição do Senhor veio também sobre a terra, e a terra passou a não dar somente frutos bons, mas passou a dar também ervas daninhas. E por isso muitas pessoas que vivem do campo, que vivem da terra, precisam boa parte do seu tempo trabalhar para controlar as pragas. É justamente uma das consequências do pecado, a maldição que veio sobre a terra. Mas ainda assim Paulo, ele vê o trabalho como uma dádiva de Deus, como uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento, para a nossa dignidade humana, para a nossa honra enquanto ser humano. E por isso ele vai dizer aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que nós não ocupemos a nossa mente com a oficina do diabo. Ele vai dizer: finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem somente nessas coisas. Está cheio de notícia ruim aí todos os dias. Lá em casa nós temos um princípio que nós controlamos muito aquilo que nós assistimos e ouvimos. Inclusive nem temos antena de TV, portanto os canais abertos de televisão nem pegam em casa. Assistimos coisas controladas e somente acompanhamos as notícias necessárias para nós nos mantermos bem informados. Mas lá em casa nós temos um princípio que nós escolhemos permitir entrar dentro da nossa casa somente aquilo que traz edificação, somente aquilo que é amável, somente aquilo que é de boa fama, somente aquilo que traz cura e edificação aos nossos corações. Eu espero que nesse momento delicado também você siga as orientações do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Pare de trazer lixo para dentro da sua casa. Pare de trazer notícia ruim para dentro de sua casa e comece a se alimentar com as coisas de Deus e com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Ele vai citar uma das consequências daquela mente que é a oficina do diabo. Ele vai dizer no final do versículo 11 que as pessoas que vivem ociosas, elas têm o costume de ficarem se intrometendo na vida alheia. Ai, queridos, não vale a pena. Naturalmente, se a pessoa está com vazio no seu coração, com vazio na sua vida, ela vai ocupar com coisas que muitas vezes não são boas, não são legais, não são bacanas. Quantas pessoas não ficam varrendo as redes sociais simplesmente para ficar acompanhando aquilo que acontece com outras pessoas, com outras famílias, e muitas vezes ainda se entristecem quando o outro está bem, quando o outro está feliz, quando o outro está crescendo na vida, está se desenvolvendo, ao invés de se alegrar, fica triste, aquilo aperta o seu coração e oprime. Por isso que geralmente as pessoas que mais dão problema na igreja são pessoas que vivem ociosas, desocupadas, e justamente por isso têm facilidade para encontrar defeitos, problemas, porque tem o tempo bastante vago. Então fica se ocupando com coisas ruins, com coisas destrutíveis, não vale a pena. Se ocupe com o Espírito Santo de Deus e deixe Deus realizar a obra maravilhosa que Ele deseja fazer na sua vida. Por isso, quando chega no versículo de número 12, Paulo, ele vai dizer: exortemos no Senhor Jesus Cristo. Ele está falando na autoridade do nome de Jesus. E não somente na autoridade, mas no amor de Jesus. E justamente por isso que ele utiliza aqui esse termo, no Senhor Jesus. Ele não está exortando porque ele é carrasco, porque ele é um cara mau, porque ele não gosta das pessoas. Muito pelo contrário, ele ama as pessoas do corpo de Cristo. E por isso ele está corrigindo no amor de Jesus. E daí, quando nós chegamos no versículo 13, ele vai dizer: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Às vezes, quando nós olhamos para o cenário ao nosso redor, desestimula, irmãos. Se você tem esse sentimento, eu sei também como que é.
Às vezes você está trabalhando, você está encorajado, você está motivado, você quer fazer diferença e de repente você se depara para as pessoas ao seu redor ou para o cenário e você desanima. Não é possível. O porquê que tudo isso está acontecendo? Será que somente eu estou enxergando? Será que as outras pessoas não querem fazer a diferença? Por que tem tanta gente acomodada? Por que tem tanta gente ociosa? Paulo está dizendo aqui, não permita que o mau exemplo desestimule, enfraqueça o seu coração, derrube o seu ânimo. Se você tem um coração generoso, persista, persevere, continua, não permita que o exemplo mau de outras pessoas mate a generosidade que há no seu coração. Continue fazendo a diferença e sendo instrumento de Deus neste mundo. Não permita que o mau exemplo comprometa a sua conduta de vida. Continue fazendo aquilo que é certo, reto diante do Senhor. Exalte o nome de Cristo Jesus, engrandeça e trabalhe para que o reino de Deus seja cada vez mais real sobre este mundo caído, sobre este mundo perdido. Por isso, quando a gente chega no versículo 14, Paulo ele vai dizer sobre aquele que continuar desobedecendo e vivendo de forma ociosa. Ele vai dizer: marquem-no e não se associem a ele. Se você pegar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 4, ele já havia passado ali algumas recomendações à igreja do Senhor Jesus, e uma delas era justamente advertindo a igreja para que não vivesse de forma ociosa. Então se passaram 6 meses, se passaram 1 ano, e tinha ainda alguns irmãozinhos queridos ali naquela comunidade que estavam com dificuldade de entender a advertência do apóstolo Paulo. E por isso ele está dizendo: aquelas pessoas que continuarem com essa conduta, não se associem a elas. Ou seja, evite essas pessoas. Não no sentido do desprezo, mas continue servindo ao Senhor com alegria, com toda a tua força, com toda a sua vida. E aquelas pessoas que estão quietinhas no seu canto lá, acomodadas, ociosas, elas vão ficar constrangidas. Elas vão olhar para a sua vida: puxa, mas o irmãozinho de tal, fulano, beltrano, ele está tão animado, ele está tão fortalecido, ele está com uma esperança tremenda no seu coração. Eu acho que eu vou seguir os passos dele. Eu acho que eu quero essa vida para mim, eu quero essa alegria, eu quero essa virtude, eu quero essa força de Deus no meu coração. Por isso, quando chega no versículo de número 15, o último que nós lemos, ele vai dizer: contudo, não o considerem como inimigo. O cidadão está com dificuldade de seguir a orientação de Paulo. Não o trate como inimigo, mas chame a atenção dele como um irmão. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Oriente. Não exclua essas pessoas do corpo de Cristo. Não exclua essas pessoas da comunidade cristã. Se estão com dificuldade de entender essas orientações preciosas da palavra de Deus, advirta, corrige, abraça, o tratem como irmão. Chame de lado aqui e diz: olha, meu querido, eu não posso mais continuar te ajudando porque você está mal acostumado. Reconheça as virtudes, os valores da pessoa. Por mais ociosa ou acomodada que a pessoa seja, ainda assim todo ser humano é destituído de virtudes, de qualidades. Chega no irmãozinho, na irmãzinha, com respeito, com carinho.
um amor, olha, esse lado da sua vida aqui não está funcionando bacana, eu não quero, não posso continuar te ajudando, porque você está matando o teu potencial, você está matando os dons, as forças que Deus tem concedido a você. Reconheça o valor que há dentro de você e trabalhe, se esforce, porque Deus vai honrar a sua vida, a sua fé, o seu trabalho. Saia dessa vida porque eu te amo, porque você é especial, porque você tem um potencial enorme. Então não mate esse potencial que há dentro de você. Eu quero concluir então. O que a gente pode aprender com tudo isso? Faça o bem, sempre o bem, em amor, amor este acompanhado de disciplina. Quando eu falo de disciplina aqui, eu falo de correção. As pessoas precisam ser corrigidas em amor. Todo pai, toda mãe que ama o seu filho, corrige. Não entrega a ele a própria sorte. Eu me recordo que eu conheci uma família cristã muito amada, muito estimada, mas que tinha um defeito muito ruim. Um dos filhos abusava do cartão de crédito dos seus pais. Falava que ia pagar e chegava a fatura e não pagava, sobrava para os pais. E tudo com coisas supérfluas, com coisas desnecessárias. E era gente que trabalhava, que tinha o próprio sustento, mas que abusava da generosidade dos pais. E daí os pais então me procuravam, mas pastor, está acontecendo isso, eu estou com dificuldade, a minha vida financeira está difícil, porque eu estou vivendo de pagar aqui o cartão das despesas que o meu filho está fazendo. Meu querido, corta. Ah, pastor, mas ele vem, pega, pede, eu não consigo dizer não. Por que você passou a senha do cartão para ele? Troca a senha, não libere mais, corrija em amor o seu filho, faça com que ele respeite o dinheiro de vocês, o trabalho de vocês, o suor de vocês. Amados, tem pessoas que adquirem vícios, que adquirem costumes ruins. E essas pessoas precisam ser ajudadas em amor. Tem gente que abusa porque é folgado mesmo. Mas tem gente que aprendeu errado, que virou um vício e que faz as coisas naturalmente. Muitas vezes não percebe que tem tido atitudes feias, viciosas, tristes, folgadas. E por isso essas pessoas precisam ser chamadas de lado, orientadas de amor, no amor. Meu querido, olhe para o valor, para o potencial que há dentro de você. Respeite papai, respeite a mamãe. Não faça mais isso. O trabalhador é digno do seu salário. Organize a sua vida dentro daquilo que você ganha. Seja fiel ao Senhor. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua fidelidade. Disciplina, corrija, continua fazendo bem, mas com correção e com amor. Uma segunda aplicação que eu vejo importante aqui é que nós precisamos enxergar o trabalho com dignidade e também com honra. O apóstolo Paulo, ele nos demonstra e nos ensina claramente isso. Do ponto de vista bíblico e da ética cristã, repito, ele era bastante digno de ser honrado e de receber um bom salário, pelo seu trabalho, pela sua história, pelo seu legado, mas ainda assim ele optou por uma jornada dupla, por ser construtor de tenda, para que não fosse pesado a vida daquela igreja. Por isso eu quero dizer para você, valorize a saúde que Deus tem lhe dado. Valorize a vida que Deus tem lhe dado.
Use isso como um aliado seu. Agradeça ao Senhor todos os dias da sua vida e coloque todo o potencial e os talentos que Deus tem confiado nas suas mãos à disposição. Faça a diferença, trabalhe, abençoe. Deus nos dá força e potencial para que sejamos instrumentos de bênção do Senhor na vida de outras pessoas também, inclusive por meio do nosso trabalho e por meio das nossas finanças. Louve a Deus, faça a diferença, valorize o trabalho, o enxergue com honra, com dignidade. Terceira aplicação importante: trabalhe sempre fazendo o bem. Queridos, não é só na iniciativa pública também, somente na iniciativa privada também. Tem muitos serviços em muitos lugares que a gente sabe que não funciona bem. Alguns, inclusive, têm fama ruim. Eu quero dizer para você que é filho de Deus, se você faz parte de uma instituição assim, ou de um ambiente assim, louve o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus te colocou lá naquele lugar para que você faça a diferença, para que as pessoas percebam que existe ali uma pessoa diferente, comprometida com os valores cristãos, que olha no olho, que não tem espírito de superioridade, que trata igualmente todas as pessoas com respeito, com generosidade, com amor, com atenção, com carinho. Faça a diferença e as pessoas vão ver que lá naquele ambiente difícil, muitas vezes pesado, tem uma pessoa que se destaca, e essa pessoa é filha de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ela é diferente, porque o amor de Cristo Jesus que reina no coração dessa pessoa é um amor diferente, é um amor que impacta. Por isso reconheça também a vida daquelas pessoas que fazem a diferença. Eu já fui tratado mal em alguns lugares, mas eu já fui tratado também muito bem em alguns lugares que muitas vezes as pessoas não falam tão bem. Fui surpreendido, e daí eu cheguei lá no dia seguinte, muitas vezes, com um panetone, com uma caixa de bombom, com uma lembrancinha, procurando aquele profissional. Obrigado porque ontem você me tratou com carinho, você me tratou com amor. Eu senti a presença de Deus por meio do seu tratamento, e eu voltei aqui para agradecer a Deus pela sua vida. Que você entenda isso, que você não somente faça a diferença, mas que você reconheça o trabalho daqueles que estão dedicando as suas vidas e que de fato estão fazendo a diferença. Eu quero terminar a última aplicação, trazendo uma palavra importante. Talvez você que esteja nos acompanhando esteja passando por um momento bastante delicado na sua vida, um momento de privação, um momento de escassez, um momento talvez até mesmo de crise financeira. E muitas vezes, quando a crise financeira bate na porta da nossa vida ou da nossa casa, é comum que os problemas aumentem. Às vezes vem problema de saúde, às vezes tem que comprar remédio, às vezes o pneu do carro fura e outras coisas acontecem que aumentam ainda a nossa dor, aumentam ainda a nossa privação. Se você está numa situação assim, fique em paz diante de Deus. Se você está desempregado ou desempregado e você está dependendo da ajuda de pessoas ou até mesmo da igreja, levante a cabeça, confie no Senhor, entenda que a igreja do Senhor Jesus sempre estará à disposição para fazer a diferença na sua vida, inclusive a Igreja Batista Esperança. Por isso, querido irmão, irmã, essa é uma palavra aqui contra aqueles preguiçosos, aqueles que não gostam de trabalhar,
aqueles que viviam na ociosidade. Se você está passando por privações, está precisando do socorro de Deus, do socorro da igreja do Senhor Jesus, não fique acanhado. Nós estamos aqui para fazer a diferença na sua vida, para fazer a diferença na sua casa. Por isso, levante a cabeça, que o seu coração seja enchido e dominado pelo júbilo que somente o Espírito Santo de Deus pode derramar em nossos corações em momentos assim delicados e incertos. Deus certamente tomará conta de toda a sua vida, de toda a sua casa, e suprirá todas as suas necessidades por meio do poder de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Curva a sua cabeça onde você está. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, estamos seguindo recomendações de isolamento social, mas não estamos parados, não estamos ociosos. Muito pelo contrário, Pai, este é o momento em que a tua igreja precisa marchar mais forte, como um verdadeiro exército de Cristo Jesus, e ir aos desesperados, aos aflitos, aos desencorajados. Quantas pessoas neste momento, Senhor, não estão dependendo, Pai, de doação? Quantas pessoas neste momento estão vivendo debaixo de uma miséria financeira, Senhor, e estão dependendo de ajuda, de caridade, Senhor, de generosidade, Senhor? Quantas geladeiras neste momento, Senhor, de famílias, centenas, milhares de famílias desse nosso amado Brasil, Senhor, geladeiras estão vazias. Quantos pais de família, Senhor, não estão aflitos, com o coração apertado neste momento, Senhor? Nós somos a tua igreja, o poder de Cristo Jesus está à disposição da tua igreja, Senhor, e o Senhor nos convida a ir avante, Senhor, a não nos acovardarmos, Senhor, não ficarmos retidos no nosso cantinho ali, Senhor, não vivendo de forma ociosa, Senhor, mas nós somos convidados pelo Senhor a fazer a diferença. Somos igreja do Senhor, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor, para que possamos espelhar o mundo perdido, o mundo desiludido, o mundo que está carente de amor, o mundo que está carente de graça, Senhor. Desperta a igreja brasileira, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor, para que faça diferença nesse momento delicado, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Pai. Louvamos porque o Evangelho do Senhor tem alcançado muitos corações, muitas vidas, Senhor, pelos meios sociais, pelos meios tecnológicos, Senhor. Por isso, Senhor, aqueles nossos amigos e irmãos que nos acompanham neste momento, Pai, que sejam, ó Deus, fortemente, Senhor, visitados, impactados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. O teu conforto, que as tuas doces consolações, que a tua paz esteja sobre todos, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, ó Deus, com a despensa vazia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, ó Pai, e que eles possam entender, ó Deus, que existe um Deus que eles podem se confiar. Um Deus que não nos deixe desamparado, um Deus que nós podemos depositar, Senhor, todas as nossas fraquezas e lançar sobre Ele toda a nossa esperança, Pai. A Igreja Batista Esperança, Senhor, seja uma igreja cada vez mais generosa, seja uma igreja cada vez mais relevante, Senhor, seja uma igreja cada vez mais comprometida, Senhor, com o trabalho e com o reino de Deus, para que de fato, Senhor, façamos a diferença, porque o mundo está clamando por justiça, o mundo está clamando por paz, o mundo está clamando por amor, o mundo está clamando por salvação, e nós, igreja do Senhor, somos a resposta do Senhor para o clamor do mundo. Usa as nossas vidas, Senhor, usa poderosamente a vida dessa igreja, Senhor, a vida da igreja do Senhor que está espalhada por toda a face da terra, Senhor, e que Cristo Jesus possa impactar o coração dos perdidos, o coração daquele que está desiludido, o coração daquele que está angustiado, que está sem esperança, Senhor, em nome de Jesus. Aquelas vidas, ó Pai, que estão
entregando diante do Senhor todas as suas limitações, todas as suas misérias, todas as suas fraquezas, ó Pai. Que neste momento o Senhor entre com a tua provisão, que neste momento o Senhor libera as comportas dos céus e derrame das bênçãos do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham neste momento. Que o Senhor nos conceda, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.